Jericó era uma cidade tão antiga e poderosa que seus habitantes acreditavam ser invencíveis. Cercada por muralhas gigantescas, cheia de riquezas, luxúria e prazeres sem limites. Mas, ao mesmo tempo, era um lugar onde a idolatria, a corrupção e a imoralidade dominavam completamente a vida do povo. Dentro dos templos, rituais sexuais eram realizados em nome de deuses pagãos, homens e mulheres entregues ao pecado, sem medo das consequências. Eles acreditavam que nada poderia destruí-los, até que tudo desmoronou de forma inexplicável. O que realmente acontecia dentro das muralhas de Jericó? Por que essa cidade, que prosperava em meio ao deserto, foi completamente destruída? E será que sua história serve como um aviso para os dias de hoje? Jericó é uma cidade misteriosa e tão antiga que sua origem remonta aos primórdios da humanidade. Um lugar próspero, rodeado por imensas muralhas de pedra, repleto de riquezas e conhecido como um dos primeiros grandes centros urbanos do mundo. Mas também um local mergulhado em idolatria, corrupção e imoralidade. Essa era Jericó. Agora pense comigo, se você estivesse lá, vivendo dentro dessas muralhas impenetráveis, cercado de luxo e excessos, você acreditaria que algum exército poderia derrubá-las? A verdade é que os habitantes de Jericó estavam tão confiantes na sua fortaleza que nunca imaginaram o que estava por vir. A Bíblia nos conta em Josué 6:1-2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Eis que entreguei na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Parece impossível, não é? Como uma cidade fortificada com muros tão altos e espessos poderia simplesmente cair? E mais do que isso, o que levou Deus a decretar sua destruição? Jericó não era apenas uma cidade comum, ela era um símbolo. Seu modo de vida representava tudo o que afastava o homem de Deus. E aqui está algo que você precisa entender. Deus é paciente, mas ele não ignora o pecado. O que acontecia dentro daqueles muros ia muito além da riqueza e do comércio. A idolatria tomava conta da cidade. Seus habitantes adoravam falsos deuses, sacrificavam crianças, praticavam rituais sombrios. A corrupção estava em todos os níveis, e a imoralidade era tão comum que ninguém mais enxergava o erro. Antes de falar sobre a imoralidade das mulheres de Jericó, precisamos entender como essa decadência se espalhou por toda a cidade. Mas, e se eu te dissesse que antes de Roma, antes do Egito dos faraós, antes mesmo da Babilônia, já existia uma cidade próspera e bem estabelecida, um lugar onde a humanidade começou a deixar de ser nômade e a construir algo duradouro? Essa cidade era Jericó, uma região abençoada por Deus, onde os primeiros seres humanos aprenderam a plantar, colher e pela primeira vez se estabelecer em um só lugar. Enquanto outras tribos ainda vagavam em busca de alimento, os habitantes de Jericó descobriram uma forma de domar a terra. Jericó tinha algo que nenhuma outra região possuía: uma nascente de água doce em meio ao deserto. E onde há água, há vida. Esse presente da natureza fez da cidade um refúgio e um ponto estratégico para comerciantes, pastores e viajantes que cruzavam o Vale do Jordão. O livro de Deuteronômio 34:3 chama Jericó de a cidade das palmeiras, e por um bom motivo. Graças à sua localização privilegiada, a cidade prosperou com plantações de tâmaras, trigo e cevada. Mas não foi só isso que fez Jericó se destacar. Os habitantes dessa cidade milenar foram pioneiros na arte da construção. Descobertas arqueológicas mostram que eles ergueram muros de pedra já nos primórdios da humanidade, algo que nenhuma outra civilização fazia na época. Eles sabiam que a cidade precisava de proteção, tanto contra invasores quanto contra o próprio deserto. Jericó não era apenas um centro agrícola, mas também um polo comercial.
Sua posição permitia o intercâmbio de mercadorias entre diferentes regiões. Sal, especiarias, tecidos e metais preciosos passavam por seus portões, enriquecendo ainda mais seus habitantes. Mas aqui está algo curioso. Sempre que o homem prospera, ele corre o risco de se esquecer de Deus. A história da humanidade prova isso repetidamente. E foi exatamente isso que começou a acontecer em Jericó. A cidade que começou como um milagre da civilização começou a se afastar do Criador. E assim, o que antes era um centro de bênçãos se transformou em um lugar de excessos, idolatria e corrupção. Mas como isso aconteceu? O que fez Jericó sair do plano de Deus para se tornar um símbolo de decadência? Logo a seguir, iremos falar mais sobre a imoralidade das mulheres e homens de Jericó. Mas antes disso, precisamos falar sobre o luxo dentro das muralhas. Jericó não era apenas uma cidade antiga, ela era um símbolo de prosperidade e ostentação. Quem atravessava seus portões se deparava com ruas movimentadas, mercados repletos de mercadorias valiosas e casas luxuosas decoradas com tapeçarias e objetos de ouro. Comerciantes vinham de todas as partes para vender especiarias, tecidos raros e pedras preciosas. Mas por trás desse brilho havia um lado obscuro que poucos ousavam questionar. A cidade era um centro de riqueza. E onde há riqueza sem temor a Deus, há também corrupção. Os governantes viviam cercados de luxo, aproveitando-se dos recursos que vinham do comércio e da exploração da população. O dinheiro circulava livremente, mas com ele vinham os excessos. Os relatos bíblicos e históricos apontam Jericó como um local entregue à idolatria. Diferentes deuses eram adorados, e templos foram erguidos para práticas religiosas, que envolviam rituais questionáveis, incluindo sacrifícios humanos e cerimônias de prostituição sagrada. O Deus verdadeiro havia sido esquecido, substituído por imagens e crenças que ofereciam promessas de fertilidade, colheitas abundantes e prazer sem consequências. Os habitantes de Jericó não viam problema em seus costumes. Para eles, suas muralhas intransponíveis garantiam segurança, e seus deuses os abençoavam com fartura. Mas o que eles não sabiam é que a verdadeira proteção vem de Deus, e suas falsas crenças não poderiam protegê-los do juízo divino. A história de Jericó está impregnada de lições sobre a arrogância humana, a idolatria e as consequências de ignorar a vontade de Deus. A cidade prosperou por muito tempo, mas sua destruição foi súbita e total. O que aconteceu ali serve como um aviso. A confiança excessiva em riquezas, a busca desenfreada por prazer e a indiferença ao pecado podem levar à ruína, não importa o quão intransponíveis pareçam as muralhas que nos cercam. O colapso de Jericó não foi apenas uma destruição física, foi também uma lição espiritual. A cidade que se acreditava invencível foi destruída porque ignorou as advertências divinas e se entregou ao pecado. Esse evento, registrado na Bíblia, tem uma importância muito além da história de uma cidade antiga. Ele nos ensina que, por mais fortes e prósperos que possamos parecer, sempre há um risco em ignorar os princípios divinos. Jericó confiava em seus muros, mas o Senhor mostrou que nenhum muro, por mais alto que fosse, poderia proteger uma cidade que havia se afastado de Deus. O destino de Jericó deve ser um alerta para todos nós. A verdadeira segurança e prosperidade não vem das riquezas ou da força humana, mas de viver de acordo com os princípios divinos. A história de Jericó não é apenas uma recordação de um evento antigo, mas uma lição atemporal que ressoa até os dias de hoje. Durante 7 dias, os israelitas marcharam ao redor da cidade, e no 7º dia, ao som das trombetas e dos gritos do povo, as muralhas desabaram completamente. Mas será que havia falhas na estrutura dessas muralhas? Algumas teorias sugerem que as muralhas de Jericó foram construídas sobre uma base instável,
o que poderia ter contribuído para sua queda repentina. Outras especulações apontam para a possibilidade de um terremoto na região, um fenômeno que, coincidentemente ou não, poderia ter sido o meio pelo qual Deus cumpriu seu plano. A verdade é que, independentemente da explicação científica, a destruição de Jericó foi um evento que marcou a história e demonstrou que nenhuma força humana pode se opor à vontade de Deus. Agora, imagine a reação dos habitantes da cidade ao verem suas muralhas ruindo diante de seus olhos. O que antes parecia indestrutível caiu em questão de minutos. O desespero tomou conta e o destino de Jericó foi selado. Mas ainda há algo que precisa ser revelado. Dentro das muralhas dessa cidade havia uma sociedade marcada pela corrupção moral e pela imoralidade extrema. E no próximo capítulo você vai descobrir como as práticas sexuais dentro de Jericó eram um reflexo do afastamento de Deus. O que acontecia ali é algo que poucos falam, mas precisa ser contado. Mas se você acredita que Deus é a sua verdadeira fortaleza, declare isso agora nos comentários. Comente: minha segurança está em Deus. E mostre que sua fé não está em coisas passageiras, mas no Deus Todo-Poderoso. Jericó não era apenas uma cidade cercada por muralhas físicas. Dentro dessas paredes havia outra fortaleza, a cultura da imoralidade que dominava a vida cotidiana. Para muitos, Jericó era um centro comercial e um ponto estratégico no mapa da antiguidade. Mas para os que conheciam seus costumes, a cidade era um reflexo da decadência moral da época. Entre os muitos aspectos sombrios da sociedade de Jericó, um dos mais marcantes era o papel das mulheres. Afinal, eram elas respeitadas ou simplesmente usadas para satisfazer desejos e rituais pagãos? As mulheres em Jericó tinham poder ou eram submissas? Diferente do que muitos podem imaginar, algumas mulheres em Jericó possuíam status e influência, especialmente aquelas ligadas à nobreza e ao comércio. No entanto, para a maioria das mulheres comuns, a realidade era outra. Elas eram frequentemente tratadas como mercadorias, trocadas em casamentos arranjados ou utilizadas em rituais religiosos dedicados a deuses pagãos. A beleza feminina era explorada para fins políticos e religiosos. E, em muitos casos, as mulheres não tinham controle sobre sua própria vida. Mas havia algo ainda mais chocante dentro dos muros de Jericó: a prostituição sagrada. A prostituição nos templos, um ritual ou um erro justificado. Os povos antigos acreditavam que a fertilidade da terra estava ligada à fertilidade humana. Por isso, nos templos dedicados a deuses pagãos, como Baal e Astarote, existiam rituais onde mulheres eram forçadas a manter relações sexuais com sacerdotes e estrangeiros em busca de bênçãos. Essas práticas não eram vistas como pecado pelos habitantes de Jericó. Pelo contrário, eram consideradas uma forma de agradar aos deuses, para garantir boas colheitas, proteção contra inimigos e prosperidade. Mas Deus via tudo isso. Em Levítico 18, 24 e 25, a Bíblia deixa claro o julgamento sobre essas práticas. Nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso, a terra está contaminada, e eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Jericó acreditava que seus costumes trariam prosperidade, mas na realidade estavam cavando sua própria destruição. Raabe, uma mulher marcada pelo passado, mas resgatada pelo futuro. No meio dessa cultura de imoralidade, havia uma mulher chamada Raabe. Ela não era nobre, não era sacerdotisa, nem tinha uma posição respeitada. Pelo contrário, era conhecida como uma prostituta. A casa de Raabe ficava estrategicamente posicionada sobre os muros da cidade, onde muitos viajantes e comerciantes passavam. Provavelmente, ela ouviu muitas histórias sobre os feitos do Deus de Israel e sabia que algo estava prestes a acontecer. Então,
Quando os espiões enviados por Josué chegaram à cidade, foi ela quem os escondeu e os ajudou a escapar. Mas por quê? Porque Raabe, diferente dos outros moradores de Jericó, creu no Deus verdadeiro. Ela reconheceu que as muralhas da cidade não poderiam protegê-los do julgamento divino e pediu misericórdia. Sua fé foi recompensada e sua família foi poupada no dia da destruição. A história de Raabe nos ensina que mesmo em meio à corrupção, à prostituição e à idolatria, Deus ainda busca aqueles que escolhem se voltar para Ele. Jericó era mais corrupta do que outras cidades da época. Talvez você esteja se perguntando, mas será que Jericó era tão diferente de outras cidades antigas? A verdade é que muitas civilizações da antiguidade tinham práticas imorais. Sodoma e Gomorra, por exemplo, foram destruídas pelo mesmo motivo: perversão e a rejeição total dos princípios de Deus. Babilônia também era conhecida por sua luxúria e idolatria. No entanto, Jericó carregava um peso simbólico. Ela era a primeira cidade que o povo de Deus enfrentou ao entrar na Terra Prometida, e sua destruição marcou o começo de um novo tempo para Israel. Deus estava mostrando que onde seu povo pisa, a impiedade não pode permanecer. E agora eu te pergunto, você já percebeu como a sociedade de hoje se parece com Jericó? O mundo prega que tudo é permitido, que não há problema em se afastar dos princípios de Deus. Mas será que não estamos reconstruindo muralhas de pecado que um dia ruirão diante do Senhor? Se você crê que Deus ainda é soberano e que Ele transforma até aqueles que vivem na imoralidade, comente agora: Jesus é a minha fortaleza. E no próximo capítulo, vamos entrar na parte mais impressionante dessa história. Como a cidade que parecia intransponível foi destruída em um único instante. O que aconteceu ali foi um aviso para todas as gerações futuras. O cerco e a queda. A lenda das muralhas ruindo. Imagine a tensão dentro das muralhas de Jericó. Os habitantes, confiantes na proteção de sua cidade fortificada, acreditavam que estavam seguros. Mas algo diferente estava acontecendo do lado de fora. O exército de Israel, liderado por Josué, havia cercado a cidade, mas ao invés de ataques diretos ou tentativas convencionais de derrubar as muralhas, Deus havia dado uma instrução única: marchar ao redor das muralhas uma vez por dia, durante 6 dias consecutivos. No 7º dia, os israelitas deveriam marchar 7 vezes ao redor da cidade, tocando as trombetas, e ao som dos gritos do povo, as muralhas cairiam. E assim foi. No 7º dia, ao soar das trombetas e com o grito de guerra dos israelitas, as muralhas de Jericó desabaram. De acordo com o relato bíblico, as muralhas caíram de forma tão completa que os israelitas puderam invadir a cidade e conquistar Jericó com facilidade. O evento foi um sinal claro do poder de Deus, que usou meios inusitados para demonstrar que seu poder e soberania estavam acima das construções humanas. O que parecia indestrutível desabou diante da vontade de Deus. O Senhor havia mostrado ao mundo que, quando Ele age, nada pode resistir à sua força. A destruição de Jericó não foi apenas uma derrota militar, mas um julgamento divino sobre uma cidade que havia se entregado à corrupção, idolatria e imoralidade. O cerco de Jericó e sua destruição marcam um capítulo importante na história do povo de Israel, mostrando como Deus age em nome daqueles que são fiéis a Ele e como Ele pune as nações que se afastam de seus princípios. Jericó, com suas muralhas e riquezas, representa o poder humano que, sem a presença de Deus, está fadado à ruína. As muralhas caíram não apenas por um fenômeno natural ou estrutural, mas como um testemunho do poder sobrenatural de Deus, que pode fazer o impossível acontecer para cumprir seu propósito. Esse evento continua a ser lembrado até hoje como um símbolo de como as estruturas de poder humanas são impotentes diante da vontade divina. Se este conteúdo foi útil para você,
Peço que apoie o canal, se inscrevendo para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e aprofundar nosso entendimento. Agradeço por sua presença e que Deus o abençoe.